Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Prefeitura de Rio Claro, em São Paulo, na disciplina de Noções de Informática. Essa matéria costuma ser bem prática. A banca cobra o que você faz no computador no dia a dia, mas usando termos técnicos. Então o foco aqui é Windows, Word, Excel, PowerPoint, e-mail e internet, com atenção especial aos detalhes que viram pegadinha, como diferença entre arquivo e atalho, copiar e recortar, cabeçalho e rodapé, quebras de página, referências no Excel e diferença entre animação e transição no PowerPoint. Começando por MS Windows, vamos aos conceitos de pastas, diretórios, arquivos e atalhos. Pastas e diretórios são, na prática, a mesma ideia. Locais de organização dentro do sistema de arquivos, onde você guarda arquivos e outras pastas. Arquivo é o item que contém dados, como um texto, uma planilha, uma imagem, um PDF ou um vídeo. Atalho é um link que aponta para um arquivo, uma pasta ou um programa. Ele não é o conteúdo em si. Isso significa que apagar um atalho não apaga o arquivo original, mas apagar o arquivo original faz o atalho deixar de funcionar. Em prova, isso aparece com frequência porque muita gente confunde. A área de trabalho é a tela principal do Windows, onde ficam ícones, barra de tarefas e o menu iniciar. Ela é um local de acesso rápido, mas não é o melhor lugar para armazenar tudo. O Windows organiza arquivos em bibliotecas e pastas padrão como documentos, downloads, imagens e vídeos. Saber localizar e organizar documentos nessas pastas é parte de organização e também cai em prova. A área de transferência é o recurso que guarda temporariamente itens copiados ou recortados para colagem. Os atalhos mais cobrados são Ctrl+C para copiar, Ctrl+X para recortar e Ctrl+V para colar. Copiar mantém o original e cria uma cópia. Recortar move o item. Ele sai do lugar original quando você cola em outro local. Ctrl+E desfaz uma ação recente em muitos programas. No Windows, F2 renomeia arquivo ou pasta e isso aparece bastante. Delete normalmente envia para a lixeira. Shift mais Delete exclui sem passar pela lixeira, e esse detalhe é uma pegadinha clássica. Manipulação de arquivos e pastas envolve criar, renomear, copiar, mover, excluir, pesquisar e restaurar. O explorador de arquivos é o aplicativo do Windows usado para navegar em unidades, pastas e arquivos. Você pode selecionar um item, clicar com o botão direito e escolher ações, ou usar atalhos. Quando você cria uma nova pasta, a organização correta envolve nomes claros e uma hierarquia lógica. Outro ponto importante é a extensão do arquivo. Extensão é a parte depois do ponto no nome do arquivo, como .docx, .xlx, .pptx, .pdf, .jpg, .png, .zip. A extensão indica o tipo do arquivo e geralmente qual programa abre aquele arquivo. Em prova, podem perguntar qual extensão corresponde ao documento do Word, planilha do Excel e apresentação do PowerPoint. O uso dos menus, programas e aplicativos inclui entender que o Windows é o sistema operacional e gerencia recursos do computador, como memória, armazenamento, dispositivos e rede. Programas, também chamados aplicativos, são softwares usados para tarefas específicas, como Word, Excel, navegador e leitor de PDF. Instalar e desinstalar programas deve ser feito pelos caminhos adequados do sistema, porque apagar pastas manualmente pode não remover o programa corretamente. Interação com o conjunto de aplicativos significa que você pode copiar e colar conteúdo entre Word, Excel e PowerPoint, inserir objetos de um programa no outro e exportar arquivos para formatos como PDF. Agora vamos para MS Word atualizado, com estrutura básica dos documentos. Um documento do Word é formado por páginas e parágrafos. Parágrafo é todo bloco de texto encerrado por Enter, mesmo que tenha apenas uma linha. Isso é importante porque formatação de parágrafo, como recuo e espaçamento, se aplica ao parágrafo, não só à linha. Edição é alterar conteúdo, escrever, apagar, corrigir. Formatação é alterar a aparência, fonte, tamanho, cor, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento e espaçamento. Cabeçalhos rodapés são áreas no topo e no rodapé da página onde você coloca informações repetidas, como título, data, nome do setor e numeração de páginas.
Numeração de páginas no Word normalmente é um campo automático que atualiza conforme você acrescenta ou remove páginas. Controle de quebras é muito cobrado. Quebra de página força o texto a começar na próxima página. Quebra de seção separa partes do documento para permitir configurações diferentes, como numeração reiniciando, cabeçalho diferente ou mudança de orientação da página. Se você precisa deixar apenas uma parte do documento em paisagem, geralmente precisa de quebra de seção. Parágrafos e fontes são itens de formatação básica. Alinhamento pode ser à esquerda, centralizado, à direita ou justificado. Espaçamento pode ser entre linhas, antes e depois do parágrafo. Fonte inclui tipo e tamanho e estilos como negrito, itálico e sublinhado. Colunas são usadas para texto em estilo jornal e podem ser aplicadas ao documento todo ou a uma seção. Marcadores simbólicos e numéricos criam listas. Marcadores são usados quando não há sequência obrigatória. Numeração é usada quando há ordem, etapas ou prioridade. Tabelas são ferramentas para organizar informações em linhas e colunas. No Word, você pode inserir tabela, ajustar largura, mesclar células, aplicar bordas e estilos. Impressão envolve configurar a impressora, escolher páginas, orientar o papel, definir margens e visualizar antes. Legendas e índices aparecem em documentos mais estruturados. Legenda identifica figuras e tabelas. Índice pode ser sumário ou automático, baseado em estilos de título. Inserção de objetos inclui imagens, formas, gráficos e objetos vindos do Excel. Campos predefinidos são informações automáticas, como data, hora, autor, número de página, total de páginas e propriedades do documento. Caixas de texto permitem posicionar texto livremente, útil em layouts, mas exigem cuidado para não dificultar a leitura. Agora MS Excel atualizado. Estrutura básica das planilhas desenvolve pasta de trabalho e planilhas. A pasta de trabalho é o arquivo e dentro dele você tem abas de planilhas. Cada planilha é composta por células organizadas em linhas e colunas. Uma célula é identificada por coluna e linha, como A1, B3. O Excel trabalha com valores numéricos, textos, datas e fórmulas. Fórmulas sempre começam com sinal de igual. Isso cai muito. Se não tem igual, não é fórmula. Elaboração de tabelas e gráficos é um tema frequente. Você organiza dados com cabeçalhos, pode formatar como tabela, aplicar filtros e ordenar. Gráficos são representações visuais de dados, e você escolhe o tipo conforme o objetivo, colunas e barras para comparar categorias, linhas para evolução no tempo, pizza para proporções, dispersão para relação entre variáveis. O Excel permite inserir gráficos com base em intervalos selecionados. Uso de fórmulas, funções e macros é um núcleo de prova. Fórmula é qualquer expressão de cálculo. Função é uma fórmula pronta, como soma, média, máximo, mínimo, conte.cc, que aparecem muito em provas mesmo quando o edital não lista. Uma pegadinha grande é referência relativa e absoluta. Quando você copia uma fórmula, as referências mudam de forma relativa. Para travar uma célula, você usa cifrão, como cifrão a cifrão 1. Isso é essencial em cálculos com uma taxa fixa ou um valor de referência. Macros são sequências de comandos para automatizar tarefas, geralmente feitas com VBA. O nível cobrado costuma ser conceitual. Macro automatiza tarefas repetitivas. Se pode ser bloqueada por segurança quando o arquivo vem de fonte desconhecida. Um detalhe que pode cair é a extensão de arquivo com macro, geralmente .xsm. Impressão em Excel exige atenção à área de impressão e a quebras de página. Muitas vezes a planilha não cabe em uma página, então você ajusta a escala, define repetição de linha de cabeçalho e controla quebras para não cortar a tabela no meio. Inserção de objetos inclui imagens, formas e também objetos de outros programas. Campos predefinidos podem aparecer em cabeçalho e rodapé de impressão, como o nome do arquivo, data e número de página. Obtenção de dados externos significa importar dados de fora, como o arquivo CSV, outros formatos e fontes de dados, para trabalhar e atualizar relatórios. Classificação de dados é ordenar por ordem crescente ou decrescente, por número, texto ou data. Em prova, também podem cobrar diferença entre classificar e filtrar. Classificar muda a ordem. Filtrar esconde temporariamente linhas que não atendem critérios. Agora MS PowerPoint atualizado.
Uma apresentação é composta por slides. Cada slide pode ter layout com título e conteúdo, e você pode inserir textos, imagens, gráficos, vídeos e formas. Anotações são notas do apresentador, usadas como apoio na fala e normalmente não aparecem ao público no modo de apresentação. Régua e guias ajudam a alinhar elementos e manter padrão visual. Cabeçalhos rodapés no PowerPoint geralmente incluem data, número do slide e texto de rodapé. Numeração de páginas é numeração de slides. Edição e formatação envolvem temas, fontes, cores, plano de fundo e estrutura visual. Inserção de objetos inclui imagens, tabelas, gráficos, formas e mídia. Botões de ação permitem criar elementos clicáveis para navegar entre slides ou executar ações, usados em apresentações interativas. Animação e transição são um ponto clássico de cobrança. A animação é o efeito aplicado a um objeto dentro do slide, como o texto entrando, saindo ou destacando. Transição é o efeito aplicado na mudança de um slide para outro. Muita gente troca isso e a banca explora. Correio eletrônico envolve o uso de e-mail para comunicação formal e envio de arquivos. Você precisa saber preparar e enviar mensagem, preencher destinatário, assunto e corpo do texto. Campos para CC e CCO são muito cobrados. CC envia cópia visível para outros destinatários. CCO envia cópia oculta. Ninguém vê quem está em CCO. Útil para privacidade e envios para muitos. Anexação de arquivos é enviar documentos junto com o e-mail, mas a limite de tamanho. Em ambientes corporativos, muitas vezes é melhor enviar um link para o arquivo armazenado na nuvem do que anexar um arquivo grande. Segurança em e-mail também é tema comum. Cuidado com links suspeitos, anexos inesperados, pedidos de senha, que podem ser phishing. Internet envolve navegação, URL, links, sites, busca e impressão de páginas. URL é o endereço de um recurso na web, como um site ou página específica. Links são conexões clicáveis que levam a outro conteúdo. Site é um conjunto de páginas sob um domínio. Busca é feita com mecanismos como Google, usando palavras-chave e filtros. Impressão de páginas pode ser feita pelo menu do navegador, e é comum também salvar em PDF. A prova pode cobrar noções de HTTPS, que indica conexão criptografada, mais segura. Pode cobrar o uso de abas, histórico, favoritos e modo anônimo. O modo anônimo não salva histórico local, mas não torna o usuário invisível na rede, e isso aparece como pegadinha. Para fechar, a estratégia para a informática na Prefeitura de Rio Claro é dominar os conceitos e os comandos básicos. Saber a diferença entre arquivo, pasta e atalho, dominar copiar, recortar e colar, entender como o Word trabalha com parágrafos, cabeçalho, rodapé e quebras, como o Excel trabalha com células, fórmulas e referências, e como o PowerPoint separa animação de transição. Em e-mail e internet, o foco é o uso correto e segurança. Com isso, você acerta a maioria das questões porque elas testam exatamente essas distinções.